Meu amado irmão Raul Nixon, é um prazer receber você mais uma vez aqui no estúdio da nossa rádio, Rádio Feiticeira FM 105,9. É um grande prazer. Você que passou quase 2 anos, né, fora do país, mas que está retornando. É uma alegria muito grande para nós. A paz do Senhor e dê a sua saudação inicial. A paz do Senhor, amados irmãos, com muita alegria estar de volta aqui na cidade que me acolheu, que me abraçou, que eu fui agraciado aqui sem merecer, que eu acredito que não somos merecedores, mas pela misericórdia do Senhor fui agraciado como cidadão tamborilense, né? Eu recebi o título de cidadão tamborilense ali na Câmara dos Vereadores, por sinal, indicação do vereador Manuel Salles. Muito bem. Que é uma pessoa que eu quero deixar o meu afeto, o meu carinho, um grande abraço para o Manuel Salles. Tenho orado por vossa vida, e também um grande abraço para o prefeito Marcelo Mota, que é uma pessoa muito bacana, muito legal, que tem apoiado os nossos projetos, pelo menos ali na parte empresarial. Para quem não sabe, nós somos donos, debaixo da misericórdia de Deus, do antigo Ponto da Tapioca, que hoje é Bom Burger, e viemos aí com grandes novidades com esse projeto, mas a nossa missão de voltarmos aqui à terra, minha família ficou em Portugal, né? Eu sou casado com a missionária Nayane e tenho a minha filhinha, a missionária Isabel, e ficaram em Portugal, que foi o país onde Deus nos deu, nesse momento nos concebeu esta nação, para fazermos missão e aprendermos sobre missão. Mas eu gostaria, desde já, agradecer a oportunidade aos amados irmãos, mandar assim, um grande abraço para o pastor Neemias e sua esposa, pastor Geraldo, os parabéns. Pastor Geraldo é uma pessoa assim iluminada nas nossas vidas. O tempo que passamos ali do lado dele, aprendemos muito sobre Deus. Glória a Deus. Porque o que adianta o homem viver e não ter a presença de Deus? É verdade. E o pastor Geraldo é uma grande referência da presença de Deus, do aprendizado de Jesus nas nossas vidas. Ele, suas filhas, que também abraçou minha família, todo o corpo de obreiros, de irmãos, que com muito carinho, antes da nossa viagem, ali a irmã Adriana, irmão Dejaci, fizeram um momento para que nós partíssemos para a missão, e não sabíamos que seríamos tão constrangidos naquele país, para aprender mais de Deus. Então eu mando uma saudação, porque seria para muitas pessoas, mas eu mando uma saudação, que seja uma saudação já geral para todos os irmãos, para que um irmão não fique chateado, né? O irmão Ranix não falou meu nome. Então eu deixo esse abraço e peço vossas orações. Mas desde já, muito agradecido pela oportunidade, e gostaria de estar compartilhando com os irmãos um versículo muito conhecido no Evangelho de Marcos. Ele na verdade, ele é uma instrução, e ele é um mandamento para todo aquele que tem um encontro com Cristo e entende a sua missão. No livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, para que não fique só em minhas palavras, a palavra do Senhor nos fala assim: e disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais hão de seguir os que creem. Gostaria de repetir: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Eu tenho compreendido, irmão Raimundo, que o ID ele é muito complexo, né? Quando nós começamos a entender o que é missão, nós passamos a compreender que missão, porque quando falamos no ID, o ID significa enviar, né? Estamos enviando para algum lugar, né? A gente pensa logo em irmos para a África, irmos para a Índia, irmos para o Marrocos, para o Líbano, irmos para ali a Tailândia, aquela parte da Ásia, né, onde predomina muito ali o budismo, onde predomina muito o islamismo também, mas eu tenho tido uma compreensão que o Espírito Santo tem falado através da minha vida, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, e que se essa palavra realmente é uma palavra do céu, ela possa ser impactante na sua vida hoje, não seja apenas uma palavra lançada ao vento, mas seja uma palavra que ela venha entrar como uma flecha lançada da mão de um arqueiro ao teu coração, e que haja transformação, porque muitas das vezes nós já somos conhecedores, somos praticantes da palavra, mas temos que passar às vezes por algumas mudanças, algumas compreensões, para que possamos seguir adiante naquele propósito que Deus tem traçado para nossas vidas. Glória a Deus. E muitas das vezes as adversidades, temos hoje um grande inimigo, que ele é positivo e é negativo. Ele é positivo porque ele é utilizado como mecanismo para levar muitas das vezes a mensagem da fé aonde não podemos chegar em corpo físico, mas também ele é negativo quando nós colocamos o celular, a internet, as redes sociais como senhor da nossa vida. Glória a Deus. E isso tem muitas das vezes nos colocado na posição de distraídos daquilo, do foco, do alvo que é Cristo. E eu tenho compreendido que o ID, ele inicia dentro da minha casa. Glória a Deus. O ID, o primeiro ID, ele tem que acontecer dentro da minha casa, eu como sacerdote, missionário, onde foi colocado nas minhas mãos e no meu coração, imputado por Cristo, a partir do momento que eu confessei ao Senhor e coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida, o sacerdócio dentro do meu lar. Um sacerdócio, quando ele é um sacerdócio que ele não está alinhado, ele pode destruir todo o ministério, ele pode destruir toda uma família daquele homem. E eu vim ter esta compreensão porque hoje eu tenho aprendido a amar a minha esposa. Glória a Deus. Porque não foi só de palavras, quando eu falei que aceitaria, se ela aceitasse casar comigo, mas quando Cristo diz que nós temos que amar as nossas esposas, assim como Cristo ama a igreja. Que verdade. É muito profundo, é muito forte, porque Cristo, ele deu a sua vida. Cristo, ele se fez sacrifício de cruz, morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos hoje ser agraciados pela sua graça. E este é o plano da salvação. E a primeira missão, ela é dentro da nossa casa. Glória a Deus. Sabe, a primeira missão, ela é no nosso trabalho. A primeira missão para que nós sejamos enviados para uma nação, onde ali nós possamos ali ter a grandiosidade, a honra, porque eu vejo que muitas pessoas buscam honra em aplausos, em cargos,
muitas pessoas buscam honra em estar em posições onde ela possa se encher com o seu ego. Mas veja bem, Deus na sua soberania, Deus na sua grande autoridade, Deus com todo o seu poder, com toda a sua glória, Ele olhar e ver assim, um ser tão miserável que somos nós, seres humanos, e ali olhar para a gente e ter uma relação. Glória a Deus. É muito forte, irmãos, quando nós começamos a compreender que o Senhor todo dia, mesmo sendo miseráveis, pecadores, desobedientes como nós somos, Verdade. mas Deus olha para a gente e ainda acha misericórdia e graça sobre a nossa vida. Não faria tanto, não faz sentido. É aí onde entra o amor incondicional do Senhor. Não é no amor incondicional de aceitar que nós estejamos no pecado, porque Deus, Ele é santo, Deus, Ele é santidade, mas é de nós estarmos na posição de sermos gratos ao Senhor e entender que o Senhor, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, dono de tudo, porque Ele é dono de tudo, Ele olhou para mim e você, que já éramos merecedores do inferno, e nos damos a oportunidade de proclamar. É um dos maiores cargos do mundo, não é ser um presidente, é você ser um sacerdote, é você ser um missionário do Senhor Jesus Cristo, proclamando a salvação, a eternidade. Então eu compreendi que essa missão ela nos constrange, porque muitas das vezes nós temos muitos traumas, muitas coisas que acontecem na nossa vida. Eu, pelo menos, irmão Raimundo, eu sou cheio de traumas. Então a cada dia eu tento matar aquela natureza adâmica, aquele velho homem que está dentro de mim querendo, se eu não me engano foi Martinho Lutero, eu não sei se ele tem uma frase que ele fala que quando ele desceu as águas, né, o homem desceu as águas, quando ele subiu ele achou que o velho homem tinha ficado lá, mas ele sabia nadar, né? Então todos os dias, né, eu tenho uma oração que eu acho muito interessante, se eu não me falha a memória, é no livro de Salmos, número 51, onde fala naquela oração de arrependimento de Davi, que o meu pecado sempre está diante de mim, né? Que o Senhor Ele possa nos fortalecer, né? Não é nos livrar, e sim nos dar força para que nós possamos resistir. Glória a Deus. Porque a palavra ela é muito clara: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Verdade. Né? Então eu entendi esse ID. Então é um trabalho diário. A primeira missão que eu tenho, que nós temos, é dentro da nossa casa, né? Mas óbvio que existe todo um âmbito de compreensão, porque a missão que eu tenho dentro da minha casa é a missão que é diferente na sua. A gente tem uma ordenança, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é o nosso manual da salvação, mas cada um de nós temos a nossa identidade. Se nós colocarmos o nosso polegar, nós temos uma identidade diferente. Glória a Deus, então, é verdade. Só nós, cada um diferente, sabemos, e Deus, porque Ele é o único que sabe, antes que saiam as palavras da nossa boca, Ele sabe o que é que nós estamos pensando. A gente compreendendo essa missão, aí entra a minha missão no trabalho, a minha missão quando eu vou no mercado. Eu ainda não tinha entendido, irmão Raimundo, que só em eu ir às vezes no mercado, eu como cristão, eu tenho que olhar para aquela pessoa e tenho que dizer: olha, Deus te abençoe. É verdade. Jesus te ama, porque pode ser que aquela vida ela possa ser ceifada minutos depois, e ela vai ser cobrada pela gente. Eu ainda não tinha tido essa compreensão. É verdade. E as pessoas romantizam muito o inferno.
que lá no inferno vai ter aquele trono onde Satanás é o rei do inferno. Não, quem criou o inferno foi Deus. Quem criou o inferno foi Jesus. O inferno, ele foi criado para Satanás estar lá toda a eternidade, queimando em sofrimento. Não é aquele Satanás, aquele demônio no trono, né? Isso é negativo. Então, todo aquele que estiver ao inferno, que não conseguir chegar a estar com Cristo na glória, ele estiver no inferno, ele vai sofrer junto com Satanás. Exatamente. E é a vontade do Satanás, irmão Raiz, que é justamente isso. Ele não quer ir sozinho. Ele não quer ir sozinho. Ele não quer ir só. Ele não quer. E ele quer destruir o maior projeto de Deus, que é a família. A família, ele é um projeto muito especial, porque eu volto a lhe dizer, os amados irmãos, eu nem toco muito nesse assunto, mas Deus, ele me tirou de uma vida totalmente desgarrada. E ali hoje eu sendo pai da Isabel, da missionária Isabel, eu tenho compreendido que como é importante essa questão da família. É uma graça muito grande, né? E eu começo a pelo menos ter 0,005% de tentar entender, porque a senhora daria o senhor daria o seu filho por uma humanidade totalmente desobediente para sofrer o que Jesus sofreu? Jamais. É muito pesado, é muito forte, porque quando estamos falando, quando estamos recitando versículos ali, mas quando você para você sentir cada palavra, cada verso, e você vir sentir, você começa a ter, não, isso não pode ter acontecido, porque foi realmente um sacrifício, foi realmente ali um massacre que fizeram com o Senhor, foi um massacre com plateia. Verdade. Aos olhos dos homens, seres humanos. Então é muito forte quando nós começamos a falar sobre a cruz. Então, com esta compreensão de sentirmos o que é realmente esse ID, e que a gente tem ali a nossa família envolvida, porque outra questão muito importante é a nossa descendência, os nossos filhos. E eu tenho compreendido que eu, como sacerdote, eu tenho uma responsabilidade sobre a vida da missionária Isabel. Glória a Deus. E sobre a missionária Nayane, que é a minha esposa. Então a Isabel, ela não tem escolha. Eu sou sacerdote. Não tem essa história da Isabel, eu como cristão e sacerdote, a Isabel, aos 18 anos, ela escolhe o que ela quer. Negativo. Eu sou o pai da Isabel, eu sou o sacerdote da Isabel, eu sou o ministro da Isabel, naquele momento. Então a Isabel, ela não tem escolha. A escolha que ela tem é servir a Cristo, porque ela é de uma família cristã. As pessoas veem isso como radical, mas ao mesmo tempo, se você olhar para o mundo, radical é você deixar as coisas ficarem frouxas, e depois a gente vir pagar um preço muito grande como sacerdote, na nossa casa, do nosso lar. É verdade. Que não teve mão de ferro, né? Exatamente. Mas voltar a lhe dizer, a gente tem que ter muito cuidado, porque as nossas... Eu particularmente, eu sou cheio de mazelas. Eu sou um cara que eu me iro muito rápido. Eu quero confessar com todos os irmãos que o meu pecado é a ira. Um dos meus pecados é a ira. E nós temos que ter muito cuidado quando nós estamos irados ali perto dos nossos filhos, porque os nossos filhos são o nosso espelho. Algumas coisas acontecem porque ou estamos ausentes demais, ou estamos em excesso demais, e tudo é um equilíbrio. Mas eu conheci Cristo agora e minha família já está. Aí é a oração de um justo, irmão Raimundo, a oração de um justo. Olha, eu vou lhe dizer, eu sou fruto de oração. Glória a Deus. Não era para mim estar mais vivo, não. Eu sou fruto de uma oração de uma senhorinha do cabelo loiro chamada Maria Silene da Silva Rodrigues e Fatinha, que hoje dorme no Senhor.
que as minhas duas mães, a mãe espiritual e minha mãe biológica, que foram pessoas que lutaram pela minha vida. E hoje eu sou fruto de oração. A oração, a igreja ela precisa orar. Nós precisamos ter fé que o mesmo Deus que operou no passado, Ele opera no presente. Glória a Deus. O milagre ele vai acontecer. Olha só o milagre da vida. Nós acordamos hoje, isso já é um milagre. Nós estamos acordados hoje. Então, a partir do momento que entendi esse ID, estamos entendendo, estamos em processo, aí nós vamos para Portugal. Na verdade, eu falo vamos para Portugal no sentido agora eu vou entrar no assunto de Portugal. Eu queria que com o tempo os irmãos fossem me avisando, tá? Não, com os minutos do seu tempo. nós estamos achando é bom. Glória a Deus. E Deus nos deu Portugal como nação inicialmente, né? Eu trouxe a bandeira de Portugal, eu estou com a bandeira de Portugal representando o que Deus tem trabalhado nas nossas vidas. E lá nós estamos congregando na casa de adoração, né, Reino dos Sacerdotes, onde nós temos aprendido sobre missões. A casa de adoração, ela tem uma base na Índia, ela tem uma base em Moçambique, um trabalho. Glória a Deus. Ela tem uma base em León, na Espanha. Ela tem base também aqui em Brasil, se não me engano é Goiânia, que é a sede. E também temos na Tailândia. Na Tailândia é um projeto que foi criado pelo pastor José Rodrigues, o saudoso pastor José Rodrigues, que ainda se encontra em vida, que é o projeto Menina dos Olhos de Deus. As crianças na Tailândia, elas com 7, 8, 9 anos, elas são às vezes mandadas para a rua para se prostituir. E essas crianças elas sofrem traumas. Então nós temos uma ONG, hoje nós somos uma ONG missionária, onde nós acolhemos essas meninas e meninos e cheios de traumas e começamos a mostrar sobre Jesus e cuidar das feridas, dos carrapichos dessas crianças. Glória a Deus. Que é o projeto Menina dos Olhos de Deus, que ele surgiu quando o pastor José Rodrigues estava passando pelas ruas da Tailândia e viu o corpo de uma criança de 8 anos que havia sido estuprada e morta e estava jogada na rua como se fosse um cachorro. E aquilo tocou muito o coração dele. Por sinal, eu estava conversando com o pastor Neemias, a Igreja Assembleia de Deus, né, Tempo Central, ela tem um projeto em Moçambique. Exato. Estamos até organizando uma forma de estarmos em Moçambique juntos, se Deus permitir, se for a vontade do Senhor, estarmos em Moçambique juntos para poder estar engajados com o projeto. Eu vou dizer algo muito forte agora, irmão, que me alegrou o meu coração. Meu coração ele tem alegrado. Primeiro porque quando eu cheguei na Assembleia de Deus de Tamboril e ver um pastor com mais de 80 anos, lúcido, Demais. vivendo a palavra, mais preciso, com quase 90 anos. 90 né? anos, Falta só Quase. 2 aninhos. ele saindo nas portas, de porta em porta, porque eu já acompanhei, falando de Jesus. Irmão Raimundo, a igreja que não vive e não faz o ID das missões é uma igreja que está em pecado. Ela está pecando. É verdade. Irmã Rainha disse que a gente tem uma outra bênção. A gente tem um pastor Geraldo ainda com a gente, que levou essa missão até hoje e trouxe um ainda com vontade. Pronto. Que é o pastor Neemias. O pastor Neemias parece que ele veio foi com fome mesmo de missão, entendeu? Aí juntar a fome com a vontade de comer, Deus foi certo. Ele e o irmão Geraldo, ele é parceria ali, os dois, entendeu? E o melhor, a gente está vendo o quanto a igreja está sendo levada a fazer isso, que era uma coisa que a gente tinha mais sobre o olhar do pastor Geraldo, mas era ele no interior, tá entendendo? Era ele tentando levar. E o irmão Neemias hoje, ele está
ajudando a dar continuidade àquele trabalho que o irmão Geraldo passou esse tempo todo, planejando e fazendo. Ele veio para dar continuidade. Continuidade com mais força, entendeu? Era isso que... Com mais força. Era isso ressaltando. O meu coração se encheu de alegria, porque eu já venho acompanhando, né? Eu estou em Portugal, eu moro na cidade de Viseu, que fica no norte de Portugal, mas eu já vim acompanhando os projetos, os trabalhos missionários que está sendo feito aqui nas regiões dos interiores próximos às redondezas também, e como também aqui na sede, lá em Portugal a gente chama aldeias, né? Nas aldeias. E isso me alegrou muito, porque só para ressaltar, a transição que houve foi mais uma somatória para que a missão ela desse continuidade à raiz da missão. Com certeza. Então, a igreja Assembleia de Deus Templo Central, ela é uma igreja que ela é missionária. Com certeza. Né? Então, e eu fico muito feliz de ser fruto também, apesar de ter chegado já crescido nela, mas tenho aprendido muito com os irmãos e o carinho e o respeito que ambos temos. E quando em Portugal estamos enfrentando uma luta muito grande, um peso espiritual muito grande, uma nação onde há uma idolatria muito grande a Nossa Senhora de Fátima. Jesus é apenas o filho, um missionário, algo parecido. As pessoas têm um percentual muito alto de ateu. Há um índice de mais de 80% de divórcios. Portugal é um país onde há divórcios todos os dias. As crianças, os jovens, eles, ainda de menor, eles começam o vício de fumar o cigarro. Por não ter a presença do pai, do sacerdote, da mãe, eles já encaram a separação como algo que é simples, algo comum. Portugal nos abraçou, Portugal tem cuidado de nós também, da minha casa, da minha família, porque eu creio que o nosso Deus, Ele está em todo lugar e nos deu Portugal como nação nesse momento para aprendermos e sermos instrumento ali naquela vida, mas naquele país, mas é um país altamente depressivo. Portugal é um país altamente depressivo. Portugal é um país onde as pessoas não creem, não acreditam no plano da salvação. Então, é uma missão muito árdua. Temos lá a cidade de Évora, onde tem um castelo da bruxa de Évora. Então, há o ramo de feitiçaria muito forte. A macumba também é muito forte lá em Portugal. Eu fiquei assustado, eu estava saindo do ginásio. Ginásio significa academia. E eu estava saindo da academia e numa esquina eu vi um despacho de macumba. Na cruzilhada em frente o terreiro em frente o cemitério. E aquilo me assustei, disse, nossa, até aqui também, né? Então, lá existe essa coisa da feitiçaria muito forte. Existe a faculdade de Coimbra, que é onde teve a inspiração, o fardamento dos universitários, são aquelas torgas de bruxos do Harry Potter. E à noite, aqueles jovens saem como morcegos nas ruas de Portugal, ali na região norte, né? Eles saem por ali. Então, existe um peso espiritual muito grande naquela nação, sabe, irmão Raimundo? Então, assim, oremos por Portugal, sabe? Oremos pelo Brasil, mas oremos pelaquela nação, sabe? Ultimamente, eu tenho observado, eu toquei até no assunto, que nós aqui no Brasil, nós somos agraciados, porque... É verdade. Deus nos deu uma grande oportunidade das nossas escamas saírem dos nossos olhos, mas aqui está sendo deturpar da palavra de Deus. Aqui as pessoas, hoje você entra nas redes sociais, você observa que o evangelho não tem sido levado a sério, mas é necessário que todas as coisas aconteçam
para que a palavra do Senhor se cumpra. Não é verdade, meu irmão? Vou tomar só um gole aqui. Obrigado. Mas, voltando à questão, ore por Portugal. Ore por Portugal. Ore por Portugal, porque Portugal hoje precisa de Jesus. Portugal precisa de Jesus. E eu tenho observado que nós temos uma estratégia. A nossa estratégia hoje, eu e a minha casa, como relatório apresentado agora oficialmente à minha igreja, né? Que não foi a igreja que nos enviou, mas fomos por espontânea vontade, mas que Deus tocou no nosso coração, mas sabemos que somos fruto da Assembleia de Deus e sei que muitos irmãos oram pelas nossas vidas, o próprio pastor Geraldo, o pastor Neemias também ora pelas nossas vidas, irmãos, né? Nós hoje conseguimos introduzir, eu e minha família estamos no meio de uma família portuguesa. E isso é algo incomum, porque os portugueses eles são muito desconfiados. E Deus nos deu graça. Eu todo dia tenho um senhorzinho que passava fumando por um lado e por outro ele tem uma loja de vender roupas de festa. E ali a gente começou a fazer amizade e hoje nós estamos tendo a possibilidade de estar dentro da casa deles. E eles já aceitam ouvir a palavra de Deus. E Deus colocou no meu coração para cuidar do seu César. Ele teve um AVC, é um homem que fuma muito, mas hoje ele nos entende e vê Jesus na nossa vida. Glória a Deus. Sabe? Então assim, a gente colocou no nosso coração algo que eu preciso pelo menos de uma vida ou de uma família. Se nós sairmos de Portugal para fazer missão em outra nação e nós não tivermos ganho uma vida, uma família, o trabalho está perdido. Eu me sinto um trabalho perdido. É verdade. Então lá fala mais sobre caráter. Hoje em dia como nós somos o nosso dia a dia. Porque nós brasileiros temos uma fama lá de sermos muito briguentos, né? Lutamos muito pelos nossos direitos, né? E eu acho interessante que a gente vai para outro país, onde tem a cultura deles, a forma deles de agir, e nós queremos mudar a forma deles. Por isso que existe um confronto. Então até o missionário também tem que ter esta atenção. Sabedoria, né? Sabedoria. E colocar no coração que nós fomos para aquela nação para servir. Eu não sei se os irmãos sabem, eu sou educador da área da beleza. Eu também sou chefe de cozinha, que lá se chama restauração. E eu também sou formado, sou bacharelado em administração, sou pós-graduado em marketing e também sou formado em teologia. Muitas funções. Em teologia básica, né? Eu estudei 2 anos a técnica, né? E agora eu estou fazendo curso de obreiro, CTS missionário também. Estamos estudando inglês, é uma necessidade muito grande, é a língua portuguesa de Portugal. Mas também a gente aprender inglês e francês é muito forte. É as línguas que predominam, isso, né? Porque o francês a gente fala na Suíça, fala francês, em Luxemburgo também se fala francês, e na França se fala, óbvio, fala francês. Então, assim, é uma língua predominante ali naquela região onde estamos na Europa. Então, a gente tem essa missão como missionário também, em ter essa preocupação de como nós vamos transmitir Cristo para essas pessoas nessa língua. Então assim, a gente começou a engatear novamente. Somos bebezinhos numa outra nação. Isso aí. Né? Mas o impressionante, Mohamed, é quanto Deus prepara. Deus, quando Ele tem uma obra na vida de uma pessoa, Ele não vai mandar ela despreparada, não. Deus lhe preparou de todas as maneiras para hoje você estar onde você está, né? Você vê que a sua missão, o seu grau de sabedoria te leva até onde você está hoje, né? É diferente de um missionário que também vai estar aqui no interior. Também Deus ele prepara cada um da maneira dele, porque a obra ela tem diferentes formas de ser trabalhada, né? Aqui em Portugal é aqui no Brasil já tem outra maneira, em Moçambique já é outra, mas Deus ele está preparando pessoas. A obra de Deus ela sempre
tem a mão de Deus preparando tudo. Assim, às vezes eu digo assim, que tem pessoas que têm vontade de ser missionário, mas tem medo. Aí o que é que você me diz dessas pessoas que têm a vontade, mas precisa ter o chamado também, né? O conselho que você dá. Tem que ter o chamado. Na verdade, o chamado ele é para todos. Para todos. Né? Mas o preparar de o Deus preparar. é diferente. Né? É porque assim, eu acredito que a gente tem que existir uma relação muito grande. Né? A gente tem que buscar. É igual um relacionamento diário. Né? Como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou fazer os seus mandamentos? Ser um missionário se eu não tenho o hábito de ler a Bíblia? Com certeza. De conhecer para falar sobre esse Deus. É a base já. É a né? base. Como é que eu vou ser missionário se eu não entender que eu tenho que orar? De ter o meu relacionamento diário, todos os momentos, estar orando ali com o Senhor. Então existe todo esse preparo, onde quando nós compreendemos que esse é um dos principais pontos, a oração e a palavra. E a palavra de Deus. Né? Que é aquilo que nós vamos estar levando nas nações, ou então qualquer lugar que nós formos. Porque falar. eu acho que como é que se diz? As pessoas, aquele negócio de um enfrentamento tem em todo lugar. Ontem mesmo, a gente esteve ali na praça, você também estava com a gente. Uns irmãos saíram para um lado, outros saíram para outro. Uns chegaram com 2 vidas ganhas. Graças a Deus, 2 pessoas aceitaram Jesus. Já ao meu lado, com a turma que a gente seguiu, a gente já teve pessoas rejeitando receber um folheto. A gente chegava, você quer um folheto? Não, não quero. Entendeu? Aí é isso que eu lhe digo. Independente do local, assim, você sempre vai ter uma rejeição. De um lado vai estar muito bem, mas já em outro vai estar pessoas rejeitando a palavra de Deus. O coração, ele nos finais dos tempos de muitos iria endurecer, né? Não só fora, como também até dentro mesmo da igreja. Né? O coração iria ficar endurecido. Essa questão da missão, eu volto a lhe dizer, são as estratégias, né? As boas ações. Eu tinha falado todos esses títulos aqui, que terrenamente eu tenho, mas que o que mais importante para mim, me engajar na nação de Portugal, no primeiro momento eu estava fazendo faxina e trabalhando dentro de uma cozinha como auxiliar de cozinha, limpando o chão, você está entendendo? Então assim, os títulos eles não valem nada se nós não temos a presença de Deus e nós não entendemos a missão. É verdade. Né? Hoje em dia a missão é aonde nós passarmos, porque o mundo espiritual ele não brinca. Então aonde nós passarmos, ali nós temos a oportunidade de falar de Jesus. E de estar preparado. De estar preparado para... Exato. O bom e o ruim ao mesmo tempo. Porque as pessoas confundem muito, irmão Raimundo, a questão da religiosidade. Lá em Portugal, quando se vai falar alguma coisa, eles falam que é sobre a questão de ser religiosos, né? Então, assim, a gente já não vai com a estratégia de estar ali diretamente, não. A gente vai na estratégia do nosso comportamento. A Bíblia fala que existe uma nuvem de testemunhas que a todo momento está ali a nos observar. Então ali, essa família portuguesa, ela nos observou. E para a glória do Senhor, olha só, o Natal, né? O Natal para eles é uma figura muito importante, onde geralmente aqui até no Brasil também. É verdade. Quando é o Natal, você chama só quem? Os amigos. Eu quero pessoas da família comigo. Natal é família, né? Assim, pelo menos é a nossa cultura. E nós fomos convidados para passar o Natal com eles. Né? Eles com a cultura deles, com o jeito deles e tudo. E então, assim, eu vejo isso como uma vitória. Sabe, a gente está ali dentro daquela família onde tem uma filha que ela tem depressão, onde o esposo dela também tem depressão, né? Onde a criança ela é hiperativa. Então, assim, existe várias coisas naquela família onde eles precisam ver Cristo na nossa vida. Com certeza. E eu achei interessante que eu não sabia. Essa portuguesa, que é muito amiga da gente, ela chorava muito a morte de uma avó dela. E um dia ela falando, e eu no meu coração, poxa,
uma vida que foi embora sem conhecer a Cristo, né? Um certo dia, uma senhora do Rio de Janeiro estava lá e fez um culto lá, e eu descobri que uma das tias dessa portuguesa aceitou a Jesus, é cristã. Uma senhora já de 75, 80 anos, mais lúcida, falando de Jesus e tudo. E eu conversando com ela, ela disse: olha, a fulana de tal, que é a avó da portuguesa, ela aceitou Jesus antes de morrer. E eu não sabia, né? Eu disse o quê? Ela disse: na verdade, ninguém da família sabia. Ela vinha escondida, porque as pessoas achavam ruim. Ela vinha escondida para os cultos que tinham. Então, olha só, uma semente havia sido plantada em algum lugar onde aquela tia dela portuguesa conseguiu atrair a avó dela, que ela ia para os cultos. Então, naquele meu pensamento, que eu achava que aquela vida não tinha ido em Cristo, um dia Deus me confirmou. Aí Deus falou ao meu coração. Eu não lembro da passagem bíblica, mas a semente foi plantada por alguém. Glória a Deus. Alguns semeiam, outros, né? Vai semear, outros vai plantar, outros vão semear. É verdade. É verdade, o importante é fazer o ID. Fazer o ID aonde nós estivermos. Fazer o ID no mercado, fazer o ID na rua, fazer o ID no colégio, fazer o ID em todos os lugares. A igreja ter esse papel social, não religioso, como as pessoas sempre batem na mesma tecla. Quando eu vou falar de Jesus para alguém, ou dar um exemplo, e as pessoas, mas isso aí, fulano de tal, disse: cara, eu tô falando aqui apenas sobre a bondade de Deus. No primeiro momento eu não vou falar da ira, porque também temos um Deus que ele é irado. É verdade. Né? Justo, né? E justo. Mas ele vem com a mão dele todos os dias. Chaves, todos os dias o Senhor estende a mão dele. Todos os dias. Para nos dar uma oportunidade. Tem até uma música que fala: segura na mão de Deus. É isso mesmo. Né? Então que nós venhamos segurar e apertar a mão de Deus nesta manhã. Então, para que não fique só em minhas palavras, eu falei sobre esse capítulo e esse versículo bíblico: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então que nós vemos nesta manhã, sabemos que nós somos missionários, só precisamos entender que muitas das vezes aquele que semeia não é o que vai colher. Exatamente, aquele que planta. A colheita é o que vai. Exatamente. Então você vai ser um canal em algum momento para a vida de alguém, como foi para a minha vida, e acredito para a vida de muitos ouvintes que estão nos ouvindo hoje. Se você tem essa chamada missionária dentro do seu coração, compreenda na verdade que todos nós somos missionários, e nós estamos nos últimos dias. A seara, ela é grande e poucos são os trabalhadores, Glória né? a Deus. Os campos já estão brancos, e é chegada a hora, é chegado o momento de haver um despertar geral, e um despertar no nosso coração, para que nós possamos, uma coisa que eu gosto muito de falar também, um versículo que diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É verdade. Eu estarei, ao retornar, Deus assim permitir, eu estarei indo em Roma. Eu estou indo em Roma. Eu tenho uma irmã que vive, ela é cristã, ela vive em Florença Lescali, na Itália, e fica 2 horas de Roma. E eu estou indo em Roma, mas a minha família, ao retornar aqui de Tamboril, e eu estou indo visitar a prisão de Paulo no Coliseu. Uhum. E há alguns relatos de alguns amigos que já foram, que é um espaço pequeno, onde ficava um buraco, onde as pessoas olhavam e ele ficava lá embaixo, frio. Então muitas dessas cartas foram escritas, ele a fazer as suas necessidades naquele lugar, porque não tinha
a casa de banho, ou não tinha um banheiro, a casa de banho é banheiro. Não tinha o banheiro. Então, a comida, já talvez ele nem comesse, mas ele já estava naquele mesmo estado que Estevão, quando estava levando as pedradas, Certo. já não estava mais sentindo nada, estava só olhando e vendo o céu se glória abrir. de Deus. Glória a Deus. Então, veja só a profundidade do apóstolo Paulo, a profundidade para que se cumprisse. Então, o que você tem feito? O que você tem feito? Qual a profundidade? Até onde você tem permitido ir muito mais além para que fazer a vontade de Deus? Glória a Para Deus. fazer o ID do Senhor. É a pergunta que o Senhor deixa nessa manhã. Qual o sacrifício e até onde você tem saído da sua zona de conforto? Porque não tinha uma cama ali, não tinha uma cama, ali não tinha uma fogueira, não, ali ele saiu totalmente da zona de conforto. E quando ele saiu daquela prisão, Paulo foi decapitado, mas com uma convicção. E é esta convicção que eu deixo nesta manhã para os nossos corações, a convicção para onde nós iremos. Glória a Deus. Paulo tinha convicção para onde ele ia. Então, assim, eu quero muito viver essa experiência, né? E há relatos também, as pessoas sempre muito querem desmistificar, né? Se justificar, que lá no Coliseu há escrito de que aquelas mortes que aconteciam naquela época, dos cristãos que eram jogados ali para os leões, eram só fictícias. Mas não é. Mas não é. Não é. Não é. É a mesma coisa do túmulo, né? Ele não está mais lá. Ele ressuscitou, né? É o único Deus que ressuscitou. É o único Deus que está vivo entre nós. Então, a palavra que eu deixo para os irmãos é que nós possamos entender qual a profundidade, né? O que nós estamos fazendo para chegar muito mais além do que aquilo foi nos ordenado, saindo da nossa zona de conforto. Porque tem muita Nesta gente manhã. que acha que para fazer algo precisa ter dinheiro, precisa ter condições, né? E muitas vezes não é, né, irmão Rainix? Porque eu não sei a sua base financeira, mas eu acredito pelo meu ver na época. Quando você saiu daqui para Portugal, eu dizia assim, meu Deus. Eu dizia, tá na minha cabeça, é loucura. Como é que uma pessoa vai daqui para um lugar que ele não conhece ninguém, né? Ele não conhece ninguém. Ali ele vai, é começar de novo, né? Para fazer uma obra, a obra de Deus, que todo mundo diz assim, lá é tão perigoso, lá a palavra de Deus é assim, as pessoas enfrentam, bate de frente, porque tem outra, me diga aí, é isso. Mas É uma outra cultura, uma né, outra que eles têm. cultura, Exatamente. tá entendendo? Aí eu mesma ficava assim, meu Deus, é Deus mesmo, porque quando bota uma coisa para você fazer e você vai com a cara e com a coragem, é porque é o Senhor que está fortalecendo Da ali. mesma coisa, eu é também porque- Aí pensava eu- isso É porque aí. as fotos não contam também o que real aconteceu. Muitas pessoas. Não, sabe? eu digo assim, aqui era o meu pensamento, não era só o meu, viu, irmão Rainix? Mas a gente orou e tudo. A gente fez propósito pro irmão. Pois Mas- chegou, minha irmã, porque eu vou lhe dizer. Mas a gente achava assim uma coisa assim, muita conversando assim, eu e irmão Raimundo é loucura, mas é Deus, porque para ele sair daqui, deixar tudo, porque você deixou tudo. E bem sucedido, né? Um empresário bem sucedido. Tudo, ele deixou tudo. Você deixou uma lanchonete que fazia sucesso, fazia e faz ainda pelo seu nome na cidade toda. Exatamente. Deixou para ir atrás de uma coisa que você estava indo mesmo assim, sem ver, né? Sem ver. E a gente está vendo que Deus está abençoando. Por isso é que eu acredito, irmão, que quando Deus tem um propósito e você tem a vontade, você não precisa ter nem as condições. Você precisa ter a vontade de estar fazendo aquela obra de verdade. Agora você falou de Paulo, né? Paulo? Isso. Na prisão, né? Hoje em dia nós vivemos doutrinas de cartas feitas naquelas prisões.
Às vezes ele Muito tá profundo. a gente vivemos, a nossa doutrina bíblica, a nossa maneira que nós tentamos viver pelas cartas de Paulo, que nos ensina como servir a Deus, como estar na presença de Deus. E isso tudo, ele numa prisão, né? Agora, a senhora imagine, Numa né? prisão. É interessante a senhora falar, eu fico muito grato e peço novamente orações aos irmãos. Orem pela minha vida e pela minha família, porque ao chegarmos a Portugal, passamos por Paris e nós pegamos um -4. Eu nunca tinha pego esse frio com a minha família. E quando chegamos lá, nós fomos enganados. Todo o nosso dinheiro praticamente que nós tínhamos levado, nós perdemos. Isso não, a Globo não mostra. Não mostra. Fomos morar, Verdade. fomos dormir de favor em um colchão, em um colchonete. E começamos a receber doações. Aquela nação assim. Por isso que eu vejo Deus, sabe? Daquela nação. Aquela nação, ela nos abraçou. Aquela nação, ela cuidou da gente. Aquela nação, ela nos deu roupa. Aquela nação, ela nos deu agasalho. Aquela nação, ela nos deu o que comer. E eu novamente digo, existe um cuidado muito grande de Deus. Ele usa o que Ele quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer. E essa parte a gente não contou, que a gente havia sido enganado, que nós tínhamos perdido o nosso dinheiro, que nós chegamos lá, mas existe algo, a confiança e a convicção, porque um dia eu disse, eu não quero ficar só aqui em Tamboril, eu preciso chegar em algum lugar para falar de Jesus e aprender mais sobre Jesus. Eu preciso fazer uma conexão, porque eu sempre fui assim, eu nunca fui de estar sempre no lugar, né? Eu sempre gostei muito de viajar. E ali a gente começou a passar um período de adaptação muito forte. A gente não tinha transporte, andávamos. A missionária Isabel, ela não gostava muito de caminhar ainda, ela não caminhava muito, então tínhamos que andar com a Isabel no braço, caminhando na chuva e no frio, durante muito tempo no nosso início lá em Portugal. Foi quando nós fomos abraçados por uma igreja missionária que ama, que sente a dor, né? Que é isso que é interessante, que é muito interessante nós trazemos para a nossa igreja, a mesma igreja daquela época, onde os irmãos compartilhavam o que tinha, né? Um irmão chegou para mim e disse, olha, eu tenho esses 2 carros aqui, mas eles não são meus. No dia que tu quiser pegar um carro desse para tu resolver tuas coisas, vai. E a gente não se aproveitar da situação. Realmente, se você precisar, vá lá e faça e volte, porque ele disse que era para o reino, da gente chegar dentro da casa de um irmão e ela dizer assim, olha, tu fica à vontade, porque aqui não é meu, isso aqui é de Deus. Então existe muito dessa coisa do acolhimento. Hoje nós estamos na nossa casa lá, né? Nós estamos numa casa para a glória do Senhor. Deus nos agraciou, né? É alugada, mas a gente chama arrendar, né? Mas hoje nós não moramos de favor na casa de ninguém, mas passamos um período. Temos um transporte, temos um carrinho lá, que não é um dos melhores. Lá no sinal, lá em Portugal, tem um péssimo hábito, você deixa o seu carro e quando chega está batido. Alguém passou, bateu e foi-se embora. Então ele já está parecendo já uma sardinha, de tanto batido que mais anda ainda, é nosso, já está pago. E temos uma barbearia, que é o Projeto Judá, que eu não queria mais cortar cabelo, porque eu sou barbeiro já há 19 anos, cabeleireiro. E quando chegou lá, Deus disse, poxa, eu queria trabalhar em cozinha, em restauração. E aí Deus disse, você vai voltar a cortar cabelo? Eu disse, eu não. E aí Ainda foi teimar? eu disse, eu não vou. Irmã, a senhora acredita que a barbearia se encontra na rua direita, que não é direita, ela é torta. Ela é um espaço que Judá significa agradecido, é a cabeça do leão da tribo de Judá. E Deus tem, através daquele lugar, Deus tem feito uma base missionária naquele lugar. E nós temos projetos agora para isso, que eu não queria alargar esses projetos, mas Deus disse, você vai fazer. Irmão, para aquele lugar melhor para conversa de que um salão. Pois é. ali nós estamos tendo a oportunidade, porque eu achei que iria
ser muitos brasileiros os clientes, e lá são portugueses, 80% dos nossos clientes são portugueses, né? E eu tenho observado também a questão assim, a Rua Direita, eu não sabia, ela foi refúgio de judeus. Olha aí. Na época que queriam matar os judeus. Então, a barbearia se encontra numa rua onde os judeus se escondiam para o sabate. Olha aí. Né? Então, assim, há um reino espiritual ali, onde Deus está colocando como base. Né? Mas, para encerrar, né, eu fico muito grato à oportunidade. Espero na minha próxima vinda aqui para Tamboril, minha família venha comigo para que a gente possa trazer mais um relatório para os irmãos, mas esse momento me emocionei, mas saiba que é necessário. E ontem o pastor Neemias falou sobre alegria, né? Hoje assim, meu choro não é de tristeza, é um choro de alegria, onde a gente começa a regozijar realmente nas lutas, nas tribulações. Aquilo a gente não vê como dificuldade, e sim como aprendizado. Então a palavra que o Senhor deixa nessa manhã, a dificuldade que tu estás passando, eu não sei se é uma enfermidade, eu não sei se é financeiro, eu não sei o que é, mas a dificuldade que tu estás passando é para aprendizado nesta manhã. Glória então eu a agradeço a oportunidade, pela confiança de vocês me convidarem a vir aqui. Eu já estava devendo essa visita, eu ia fazer o áudio, né, para mandar, mas eu acredito que Deus preparou esse momento, até para que a gente pudesse ter um relatório maior para trazer para os irmãos, e fico muito grato. Deus abençoe, ore pela minha família e ore por Portugal. Glória a Deus, louvado seja Deus. E a gente agradece, irmão Rainixon, porque... E a gente reservou todo esse tempo aqui só para o irmão mesmo, viu? Porque os irmãos estavam com saudade, tá? Que a irmã Cleide até dizendo, estava que Deus continue lhe abençoando, mas estava com saudade dessa pessoa maravilhosa. Amém. Ela está dizendo aqui, eu acredito, tá aqui muitos irmãos. O irmão deixou um legado aqui, viu? Você deixou exemplos para muitas pessoas. Por isso, outra coisa que eu queria lhe dizer, nunca deixe de falar de onde você veio. Porque o seu testemunho é uma carta aberta, e muitas pessoas, ela precisa saber que Deus, ele liberta, que Deus, ele salva e que leva para o céu, né? Por isso, meus amados irmãos, nós ficamos felizes, né, irmão Raimundo? Nós estamos, mês passado foi o mês missionário, irmão Rainixon, e a gente só vê, meu Deus, o Rainixon. A gente tem que fazer alguma coisa, mas Deus é tão bom que preparou ele aqui ao vivo e a cores, né, pessoalmente, para estar aqui falando do amor de Deus, glória a Deus, da obra que Deus está fazendo na vida dele e através dele, né? E a gente acredita que o nosso Senhor, ele nunca faz uma obra incompleta, né? Exatamente. Mesmo que você tenha ido lá só para servir de exemplo para esta família, né? Que você diz, nem que seja só para ela, mas você vai completar a obra, eu acredito, pela honra e glória do Senhor. Nós agradecemos, viu? E vai ter mais, acredito que vai ter mais oportunidades. A Nayana vai estar por aqui, as missionárias Nayana e a meninazinha, como é o nome dela? A Isabel. A Isabel, né? Isabela. Deus é tão bom, né, irmão Rainixon? Deus é fiel. maravilhoso. A Isabel, ela tem aprendido muito sobre Cristo, né? E hoje a Isabel, ela sabe a missão, né? Se você perguntar hoje para Isabel, Isabel, você vai negar Jesus? Ela diz, não, pode me matar. Olha aí. A Isabela sabe o que é céu e inferno, né? Então, quantos anos ela tem, irmão? Isabel vai fazer 5 anos, dia 12 de junho. Então, a Isabel, hoje, ela entendeu a missão. A gente respira a missão, e ela é instruída hoje a não negar Jesus. Né? Uma criança na idade que ela tem. É muito importante a compreensão. É muita bênção. Como diz o nosso pastor Neemias, é muita bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Ouvimos aí, estamos ouvindo o missionário Raul Nixon, que mora em Portugal, que é tamborilense, como já falamos, por honra, né? Tamborilense por honra. Por honra. E também empresário aqui da nossa cidade, mas que atualmente está morando em Portugal, trabalhando materialmente e também fazendo a obra do Senhor. Muito bem, nós vamos ouvir um louvor, irmã Lucelena, com
o louvor escudo com... Eu queria só um segundinho. Muito bem. Tem só uma letrinha aqui que fala desse louvor que eu gosto muito lá, que é assim: teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, poderes e governos. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam: santo, toda criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Você Deus.